Todos, boa noite, presidente, boa noite a todos. Belas campanhas, né? Eu acho que isso é importante no trânsito, né? Com a prevenção. E eu quero falar só um pouquinho, eu vou pedir licença, presidente, se eu posso ficar em pé. Contar um pouquinho do que a gente está fazendo na nossa empresa, né? Tentando fazer, né? Porque eu digo que a gente tenta, o importante é não desistir, né? Eu digo que é perseverar, persistir com esperança. Bem, eu já fui apresentado, eu tenho dois momentos na minha vida, só gosto de frisar isso. Um que eu trabalhei 11 anos na Souza Cruz, né? Fiz faculdade aqui em Blumenau, pegava muito ônibus aqui na rodoviária de Jaraguá, vinha contando para a Lorraine aqui, que comi muito bolinho de carne aqui na rodoviária. E era aquela correria, sai de um ônibus, pega o outro, uma correria louca. Mas tudo isso, o próprio chefe secreto me fez fazer, me fez voltar a ser o que a gente já passou, que a gente esquece. E eu acho que é importante a gente não esquecer da onde a gente vem, né? E o segundo momento, eu trabalhei 11 anos na Souza Cruz, e o segundo momento eu trabalhei em São Paulo por 7 anos, na Galeazzi Associados, uma consultoria em reestruturação, onde eu fiz vários projetos de reestruturação de empresa, turnaround, empresa familiar, empresa de sociedade de capital aberto. E que eu digo que então na primeira eu estava de carona numa Mercedes, né, bem muito confortável, e na segunda eu fui dirigir um Fusca. Então isso me deu uma bagagem, uma experiência para poder contar um pouquinho para vocês o que a gente está tentando fazer na Urbank, que eu estou há 9 anos, né, e dizer que a gente, deixa eu ver qual é o slide, e antes de eu começar a falar também eu sou incumbido de vender um pouquinho, né. A gente tem vários clientes aqui em Jaraguá do Sul, né? Inclusive a limpeza urbana é nossa. Se tiver mal de vocês me falem, né? Eu vou levar para o nosso pessoal de operação. E vamos falar só um pouquinho, é um vídeo bem curtinho, só para apresentar o que a nossa empresa faz. Clica aqui. Para nós, cuidar bem dos nossos clientes é a nossa maior prioridade. Juntos, somos milhares de especialistas preparados para cuidar de cada momento do seu dia e zelar sempre pelo seu bem-estar. Profissionais treinados e com mão de obra qualificada, que junto com os produtos e equipamentos certos, permitem a elaboração das melhores soluções aos que confiam no nosso trabalho. Atendendo os setores público e privado, nossos serviços oferecem soluções sustentáveis que contribuem para o crescimento dos nossos clientes, atuando com limpeza e conservação, limpezas complexas e terceirização de mão de obra. Aperfeiçoando nossos serviços, atendemos nossos clientes cada vez melhor, com soluções sustentáveis em terceirização e serviços que contribuem com o bem-estar das pessoas. É por isso que com a Urbank, sua empresa é sempre bem cuidada. Eu começo mostrando o resultado do nosso crescimento, porque é importante também falar assim, o cara vem falar aqui, né? Eu vou falar uma experiência que a gente está tendo. É um case que está tendo sucesso, graças a Deus, e ao esforço de todos os nossos colaboradores. Quando eu entrei na organização, a gente faturava aí 47 milhões e faturamos 350 o ano passado e vamos faturar esse ano 420, 450 milhões, vamos superar a meta. E como é que aconteceu isso tudo, né? Eu tenho um slide aí que eu vou tentar contar rapidamente, eu acho que eu tenho só 40 minutos, né? Ou meia hora, não sei, vocês me avisem aí, tá? Também não quero atrapalhar a reunião de vocês. Quando a empresa completou 23 anos, e onde nós tínhamos o nosso diretor-presidente, que era o fundador, e os dois filhos, um diretor comercial e outro diretor financeiro, eles resolveram chamar então alguém de mercado para poder dar andamento naquilo tudo que já fizeram e que já tinham sucesso até então. Então buscaram aí, vamos profissionalizar a direção da empresa, porque os executivos na área de controladoria, nas outras áreas, já eram executivos de carreira, né? E o que é essa profissionalização, né? Não quer dizer que um é melhor que o outro, tá? Falei um pouquinho antes na reunião aqui da diretoria. Eu disse, buscar aquele conhecimento que você viveu em outras organizações e que você errou em outras organizações, colocar isso de uma forma para melhorar essa organização e não errar novamente, né? Porque errar, a gente precisa errar mesmo, né? Porque eu não acredito em quem não erra. A gente precisa errar e cada vez menos. E como a gente já errou no outro, a gente não erra nesse.
E aí eu conto um pouquinho, né, como eu fui o primeiro diretor da organização que não era da família, e aí a gente vive no mundo de negócios e vive nas corporações, e a gente sabe das resistências que tem. Por que não eu, né? Por que não eu que estava lá? Né? Eu disse, olha, primeiro que eu chego já dizendo assim, eu não tenho culpa disso aqui não, eu vim aqui para ajudar, eu não sou culpado que você não foi promovido. Né? Então as pessoas têm que entenderem que quando as pessoas vêm de fora, a gente tem que acolher elas e fazer elas darem certo. Porque se não der certo, é mais um que passou, é tempo perdido para a empresa, é tempo perdido para o executivo. Então, em todo negócio teve resistência. Em todos os projetos que eu passei, existem muitas resistências internas. E o que a gente está tentando fazer no Grupo Orbank é quebrar essas resistências. Né? Eu estou com a Lorraine aqui, que é a nossa área de gestão de pessoas, e eu vou mais na frente falar. A gente tem, por exemplo, um programa do padrinho e da madrinha. Então, quando chega um novo, alguém assume isso, ajuda essa pessoa. Né? E a gente tenta abraçar essas pessoas para que dê certo. O esforço é para que dê certo, né? Não aquela resistência, dizer, não, pô, entrou o rapaz aqui, era eu para ser promovido, não fui, também não vou jogar junto. E aí não dá certo, porque quem perde é a empresa. O que a gente fez há 9 anos atrás? A gente olhou toda a estrutura de negócio, né? Revisou, pensou em que resultados a gente vai precisar ver, porque também é o seguinte, eu tenho uma estrutura, e na época tem, e hoje nós somos uma empresa estritamente pulverizada. E na época se dizia, pô, é um custo alto, pulverização, logística, né? Quando é longe, quando é muito espalhado, realmente é um custo alto, mas se torna um diferencial competitivo. Hoje nós estamos em todas as cidades de Santa Catarina, do Paraná, uma grande parte do Rio Grande, né? Estamos adentrando em São Paulo, Mato Grosso, pulverizado. Quer dizer que nós temos condições de fazer serviços que os nossos concorrentes não têm. Então você tem que começar a ver a coisa diferente, olhar pelo lado positivo. E aí redesenhamos essa estrutura de negócio, criamos o centro de serviço compartilhado, criamos as unidades de negócio, onde o centro de serviço compartilhado presta serviço para as unidades de negócio, e principalmente a estrutura de resultado. Porque dentro da organização, se você não olhar o resultado, né, como que você vai saber se está indo bem ou não? Né? Então redesenhamos tudo isso e aí fomos para a estrutura organizacional para atender esse negócio e para atender esse resultado que a gente quer. Partimos então para a ideologia. Vocês vão ver ali, eu vou passar um videozinho mais na frente do chefe, que a gente, quando eu entrei, a gente dizia assim, olha, nós trabalhamos na sujeira. Na realidade nós mudamos o conceito, nós contribuímos com o bem-estar das pessoas. Né? E eu vou mais longe, nós construímos o BMW, né? Nós estamos lá dentro ajudando a construir o produto do nosso cliente. E isso foi uma mudança de mostrar a importância disso para o nosso colaborador, porque o nosso negócio como terceirização, na área de asseio, na área de mão de obra especializada, na área de segurança que nós temos agora, que adquirimos uma empresa no ano passado, na área de alimentação, o nosso negócio é 2 vezes gente. Por isso que eu venho aqui falar um pouquinho de gente. Porque nós precisamos das pessoas. Nós não temos um produto para vender. Nós vendemos uma expectativa de que alguém vai fazer aquilo por nós. E as pessoas fazem. E aí mudamos a ideologia, qual é o nosso propósito. Quer dizer, em vez de trabalhar na sujeira, vamos contribuir com o bem-estar das pessoas. Até porque higiene é base de uma boa saúde, né? Então, a gente mudou isso, incutiu isso, fez toda a ideologia, propósito, partimos para o primeiro planejamento estratégico da empresa, isso foi em 2009, né? Olhando uma visão de 5 anos, para onde a gente quer, como que a gente vai chegar, depois de desenhado isso tudo. E aí fomos para a implantação, que é o maior problema, a implantação. É fazer que as pessoas façam aquilo que a gente acredita ser certo. E para fazer que as pessoas façam aquilo que a gente acredita que é certo, elas precisam acreditar também. Aí vem o corpo a corpo. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 7 unidades de negócio. Eu apresento no primeiro semestre para todo o nosso corpo administrativo o planejamento estratégico. No primeiro semestre de cada ano, eu vou em cada unidade, eu reúno todos os nossos colaboradores, supervisores, não os colaboradores que estão nos clientes, que aí hoje nós estamos com 13 mil colaboradores, né, espalhados aí pelos 4, 5 estados.
Mas o pessoal que está no front, o pessoal que está na administração, a estrutura organizacional, que é o de comando, eu apresento desde o primeiro planejamento estratégico até o último agora, que foi esse ano. Essa é a minha agenda do primeiro semestre. Por que tem que apresentar? Porque a gente vem numa empresa culturalmente que é fechado, isso não é ruim, os números são um pouquinho difíceis de mostrar, a gente tem que mostrar. Por que tem que mostrar? Se a pessoa não sabe que está no buraco, como é que ela vai sair do buraco? Né? Como que a gente quer que as pessoas mudem se elas não sabem da situação real para mudar? Então a gente precisa fazer isso, e eu faço isso desde 2009. Né? No primeiro semestre eu corro todas as unidades. Hoje o nosso corpo administrativo deve estar em mais ou menos 400 pessoas. Eu apresento onde a gente chegou, onde a gente está e principalmente para onde a gente quer ir. E peço para cada um deles que multiplique isso para os nossos 13 mil colaboradores e que dê o seu melhor. Né? O pessoal faça melhor aquilo que você já fez, faça melhor, olhe no espelho de manhã e diz, você compra o produto ou o serviço dessa pessoa que está olhando no espelho? Se olhar e dizer que sim, ótimo. Né? Se olhar e dizer que não, você mesmo tem que olhar para o seu espelho e dizer assim, eu vou melhorar. Se eu fizer 10% melhor do que eu fiz ontem, 5%, é isso que eu converso com o pessoal. Nós precisamos conversar. E aí, também mudando um pouco, né, da gestão, sair de uma gestão de mando, né? Eu mando e vocês obedecem. Isso é muito normal quando uma empresa é pequena, quando ela está crescendo, tudo passa pela mão do dono, e o dono tem aquela responsabilidade de dar a resposta. Primeira coisa que quando eu cheguei na Orbank, eu disse para os proprietários, primeira coisa, quando alguém vier dizer para vocês, o que eu faço desse problema? Pergunta o que ele faria. Né? Devolva a resposta. Use o pensamento das pessoas, use a inteligência das pessoas. Porque a gestão de mando ela vai até um determinado tamanho e tempo. Depois não dá mais. O cara que manda morre infartado e o resto fica tudo para receber ordem. Nós precisamos usar a inteligência e a capacidade das pessoas. Imagine aqui nessa sala todo mundo, o potencial que tem de ideias, de pensamento. Vai querer ficar numa só pessoa, não dá certo. Então também tentei mudar isso de gestão de mando para gestão do conhecimento, gestão de resultados, gestão de participação. E aí a gente vai ver 3 lâminas agora, que é a humanização da gestão que eu digo. Para mim, isso tudo vai resumir em 3 lâminas que eu vou passar agora para vocês. A primeira, a gente fala em gestão, né? Para mim, gestão são pessoas e processos. É gerir pessoas e processos. Isso é gestão. E como é que faz com as pessoas? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se todo mundo fizer isso, tem alguns que não gostam de ser bem tratado, mas aí são poucos. Se todo mundo tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, e se colocar no lugar da outra, porque a gente só olha o lado da gente, né? Às vezes a gente está lá no ar-condicionado, muito tranquilo, muito feliz, e o pessoa que está lá limpando no sol, lá, fazendo a varrição de rua aqui em Jaraguá, né? Que é calor no verão, né? No inverno ainda vai, né? Agora no verão tem que trocar o uniforme, tem que deixar, tem que dar protetor, né? A coisa mais simples e básica e lógica é pensar assim, como que eu gostaria de ser tratado? Então trate as pessoas assim também. E processo? Essa é uma grande dificuldade, de que é não caça em bruxa, conserte a vassoura. Não procure quem errou. Vamos consertar o que está errado. Porque o erro não está nas pessoas, o erro está nos processos. Pode verificar nas suas empresas, dizer, o fulano errou. Aquele que está dizendo que o fulano errou, ele quer desviar a atenção para o outro. Ele quer ficar se defendendo ali, está tudo bem. Vão atrás, pode ver que o erro está no processo. Né? Então eu digo muito simples, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado e não caça em bruxa, conserte as vassouras para os problemas irem embora. A segunda lâmina é a liderança, né? Todo mundo quer ser líder, mas não dá um exemplo. Para mim, liderança é exemplo. O que vale para o colaborador 1 tem que valer para o colaborador 2. Né? Se existe uma política, tem que ser cumprida pela diretoria, assim como pelo nosso pessoal que está lá na limpeza, que para mim são os mais importantes. Eles trazem a receita.
Nós lá na diretoria, para mim diretoria não manda nada, diretor não manda nada. O diretor tem que direcionar, assim como diz os cargos. Gerente gerenciar, coordenador coordenar, e às vezes as pessoas são promovidas e acham que tem o rei na barriga e são mais que as outras. Daí cai naquela primeira lâmina, não consegue tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, porque acham que tem ou são melhor que as outras. Então eu digo que liderança, você quer ser líder, seja exemplo, seja coerente com o que pensa, fala e faz. Ah, o Flores é um cara honesto, eles me chamam de Flores, tá? Desde pequenininho, melhor que Valdo, né? Então Flores Valdo, ele ficou Flores, desde pequeno, né? Flores é um cara honesto, mas não parece. Pior ao contrário, né? Não é e parece. Então, seja exemplo naquilo que você faz. E esse exemplo você cria há muitos anos, né? E para perder isso também. E o exemplo, essa coisa toda, é base de confiança, né? E a confiança, depois que você perde, não tem. E a comunicação, 70% do problema nas empresas é comunicação. E uma das razões que depois eu vou falar ali, depois do chefe secreto, a gente decidiu realmente desburocratizar e simplificar, né? Depois eu explico por quê. Mas a comunicação é o entendimento. Às vezes a gente pergunta assim, não pergunte o que você, se você entendeu, pergunte sim o que você entendeu. É aquilo que eu falei quando as pessoas vêm falar para o dono, o que eu faço agora? Estou com um problema. Não. Primeiro, o que tu faria? Né? E às vezes a gente está numa reunião, a gente diz assim, ou está numa comunicação, ou numa reunião, e a gente diz, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. As pessoas têm vergonha de dizer que não entendeu. Se a gente resolver quando a comunicação é de um para o outro, o que você entendeu? Deixa a pessoa falar. Calma, deixa ela falar o que ela entendeu. Porque se você vai ver o que ela entendeu, se está certo, pode ter certeza que a coisa vai sair certa. Mas às vezes, até às vezes em reunião de conselho, né, os diretores, todo mundo entendeu? Na realidade, vocês não entenderam direito. Não façam isso. Se tiver dúvida, pergunta, não entendi. Mesmo que o pessoal diga, tu não entendeu o negócio. Não importa, eu não entendi. E se você não entendeu, se você não sabe que está no buraco, como é que você vai sair do buraco? Como é que você vai fazer a coisa certa se você não entendeu? Então, não pergunte, né? Pergunte sim o que você entendeu. É muito importante isso. Aqui eu trouxe alguns diferenciais do que a gente está fazendo na Orbank, a partir desse processo aí. Então tem vários programas, tem o programa que eu falei aqui do programa Padrinho e Madrinha, né, para o projeto Braços Abertos. Tem um dia na operação, isso aqui eu trouxe da Souza Cruz. Na Souza Cruz a gente ficava uma semana na casa do produtor. Eu fiquei em Irati, Prudentópolis, um monte de cidade aí no Paraná. Por que ficava uma semana todo executivo na casa do produtor? Porque se não tiver fumo, não existe Souza Cruz. E nós implantamos aqui na Orbank um dia da administração na operação limpando, né? O chefe secreto veio depois eu vou contar, né? Uma semana eu quase morri, na sexta eu desmaiei. Mas a gente implantou isso para o nosso executivo, para as pessoas que estão lá no administrativo, elas têm que entender que nós temos que ajudar aquelas pessoas lá para fazer o serviço bem feito, para que o nosso cliente fique satisfeito. Então tem o programa Jovem Aprendiz, tem café. O segundo semestre também não é só tortura não. Primeiro eu apresento o planejamento, segundo eu faço café com o diretor. É meio demodé? Mas eu vou lá conversar com as pessoas, 7, 8, 10 pessoas, né? Eu passo em todas as unidades, vou conversar com elas, qual é o seu problema, elas contam a sua história. Nós temos garimpeiro dentro da Orbank e a gente acaba tendo história das pessoas que você fica encantado. E às vezes é só ouvir, não precisa nem falar nada. As pessoas, né, Lorena, quando vai para o café, está todo mundo esperando o café, né? Porque a gente deixa à vontade, a gente trata bem as pessoas, a gente ouve as histórias. Como é bom a gente falar da nossa história e que alguém esteja prestando atenção, né? E nesse meio você usa algumas técnicas para prever o que a gente poderia melhorar. Porque a solução, sabe onde está? Está em quem faz. Não é um diretor que vai dizer, sei tudo, não sabe nada. Quem sabe é quem faz. Eu fiz um projeto de laticínio e eu só sabia que o leite saía da vaca.
Fui diretor de operações e fiz uma fábrica de refrigerados. Mas por quê? Usando o conhecimento das pessoas. Não subestimem nenhuma pessoa. Aí tem agora um monte de coisa. Orientadora da qualidade. Bem, o nosso é pulverizado. Como é que eu vou treinar? Queríamos fazer um centro de treinamento. Como é que vai trazer todo mundo para cá? Não tem como trazer. Vamos criar as orientadoras. Elas vão lá. Elas vão, pedem licença para o nosso cliente e vão lá treinar nossos colaboradores. Né? Então tem todos esses diferenciais que eu quis trazer, porque eu também tenho que vender o bem que nós precisamos de cliente. Precisamos crescer aqui em Jaraguá para a nossa operação ficar mais barata aqui. Alguns reconhecimentos, né? Ganhamos mais um esse ano na BRH 2018 com o programa da CIPAT, né? Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Fizeram um movimento as meninas lá da segurança e nos inscrevemos e ganhamos agora, vamos receber agora em novembro esses prêmios. Eu vou passar um videozinho do chefe e volto em 10 minutos para nós terminar aqui e fechar É só clicar aqui. Ele tem nas mãos as decisões mais importantes. Um homem com o poder do sim e do não. Uma vez ele é admitido aqui, 7 anos passados, nós conseguimos triplicar os nossos negócios. Quando eu entrei na Urbank, eu escutava que a gente trabalhava na sujeira. A gente mudou um pouquinho o conceito. Nós contribuímos com o bem-estar das pessoas. E com a responsabilidade pelo futuro da empresa. Mas o executivo ficou para trás. Chegou a hora de encarar a rotina do trabalho como um funcionário comum. Limpeza profissional, alimentação, serviços técnicos e administrativos, terceirização de mão de obra. É o ramo da Urbank. A empresa tem 400 clientes em 200 cidades do sul do país, onde trabalham mais de 7.000 funcionários. A sede fica em Joinville, no norte de Santa Catarina. Com o nome fictício de Henrique dos Santos, o chefe secreto vai ser apresentado como um funcionário recém-contratado, em fase de treinamento. Não tenho dúvida que vão aparecer muitas coisas para melhorar. Sou Henrique. A missão começa no espaço recreativo de uma empresa de Joinville, onde a Urbank presta serviço de zeladoria. Vamos então para a luta? Antes, os equipamentos de segurança. Por baixo do boné. Ele disse por baixo. Tem que tirar o boné, né? Tem que tirar o boné. Devidamente paramentados, é hora de dar aquele trato no gramado. Bacana. Gostou, né? Tem que aprender a usar primeiro. Você você que vai gastar muita gasolina e o serviço não vai render. Mas difícil mesmo é se entender com toda a parafernália de segurança. Deu vontade de largar tudo, mas não pode, né? Não pode largar o equipamento, tem que usar o equipamento. É isso aí, porque serviço aqui é o que não falta para aprendiz. Tem barulho aí, né? Muito cansado. Parece que o chefe está moído. Os pés estão doendo muito, a gente toma um remedinho, amanhã já tá bom, né? Tem que estar, porque hoje o desafio é a 13 metros de altura. O aprendiz Henrique dos Santos vai trabalhar com a equipe que faz a limpeza de fachadas de prédios, para evitar riscos. Eles têm que usar equipamentos especiais. Todos fizeram também um curso de segurança para trabalhar em altura, inclusive o diretor infiltrado. É hora de subir. Você sabe subir? Se a plataforma elevatória funcionar, claro. Parece que tem alguma coisa errada aí. Tá bem lento, viu? Geralmente era pra estar lá em cima agora. Devagar, devagarinho, eles chegaram lá. Pô, mas balança, hein? É normal, entendeu? Normal balançar, ele ficou com um pouco de medo. Tem que fazer o serviço. E vidro para lavar aqui é o que não falta. Limpo, hein?
Bonito. É, cabinho maior ia ser melhor aqui, né? É, o cara do esfregão não era conta assim não. Se eu estou com equipamento longo para lavar, para esfregar, eu deveria ter o mesmo equipamento longo para secar. O que o chefe não imagina é que agora esse é o menor dos problemas. Oi, Lê. Para tudo. O jeito é esperar ajuda. Eu gosto do que faço. Tem que comer, velho. Tem essa outra vaga do carregado aí e eu penso que vai ser possível. Legal. A experiência continua a 98 quilômetros de Joinville. Hoje o serviço é com uma equipe de limpeza no hospital. O novato vai acompanhar a Rosa, que trabalha aqui há 5 anos. Você bota uma luva azul e a gente começa a limpar o teto. Tá bom. Tá precisando de ajuda aí, diretor? Isso é pra quê? É porque tem um produto pra... Para matar as bactérias. O principal que nós temos que matar as bactérias para nem o paciente pegar uma infecção. É limpinho, tá cheiroso, com desejo, tá gostoso e eles vão sarar mais rápido. Patrão gostou do que ouviu. Ela tenta em todos os detalhes. E aprendiz aqui tem que seguir o padrão rosa de qualidade. A parte verde, meu amor. A verde? A verde, isso. Isso, é isso mesmo. Realmente fica limpinho. Fica lindo, né? A missão segue na cidade de Chapecó. Hoje, o novato vai trabalhar em uma escola municipal. Tudo bem? Tudo. É a Cláudia que vai ensinar tudo pra ele. 13 anos de cara. Uma boa solução. É sempre pra dar. É bom ter uma limpeza. É bom? Você gosta? Sim, eu gosto. E ela tem um pique, meu amigo. Tá difícil eu alcançar ela aqui. Não é fácil nem pra quem tem prática. Então consegue acompanhar. Só porque ela pratica bastante exercício, né? Só pode. Fica acabada, né? Meu Deus. Ela que toca esse negócio aqui. Foi muito bacana passar esse dia com ela. Eu tenho um sonho. Um dia fazer uma faculdade de educação física onde eu ensino a limpeza. O que ficou dessa experiência para você? A minha expectativa foi superada de tantos colaboradores com pequenas dificuldades conseguindo executar muito bem o seu serviço. Mas a gente tem que ficar mais atento a esses detalhes. Para quê? Para facilitar a vida do nosso colaborador e, consequentemente, do nosso cliente. Chegou a hora de contar toda a verdade. Você me conhece? Meu nome é Floresvaldo Medeiros, eu sou diretor de administrativo e de planejamento da Urbank. Você tava de peruca? Uns 10 Você mentiu pra mim, né? Eu tive um dia que para mim foi uma lição de vida. Ai, eu amo trabalhar na minha vida. Como é que está a sua casa agora? Da metade. É? Falta metade. Falta metade. O que a senhora acha se a gente reconstruir a sua casa, terminar a sua casa? Meu a Deus, senhora... sim, é o melhor presente da minha vida. É. A gente vai fazer isso para a senhora. Você vai fazer? Vamos fazer isso para a senhora, né? E vamos fazer o seguinte, vamos mobiliar ela toda para a senhora. Para que a senhora possa levar os seus netinhos, os seus 3 netinhos. Poder ficar comigo. Poder ficar com a senhora à noite. Tem que sempre trabalhando numa cena de trabalho cada vez mais bonito. Isso, mais cuidado. Exatamente. Continuar do jeito que tá excelente. Eu sempre vou fazer. Agora o Claudinei. Eu encontrei um gigante aí trabalhando. Nós vamos te promover imediatamente a encarregado no teu departamento. Isso vai representar aí 40% de aumento do seu salário, né? Claudinei também ganhou a viagem que ele queria. Um fim de semana com a família num hotel fazenda na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Esse gesto nobre de ter adotado esse filho, né? São poucas pessoas que fazem isso. E a gente vai incluir o seu filho de imediato no nosso programa de Jovem Aprendiz. Ele vai continuar estudando como você quer,
É a vez da Cláudia, que sonha em fazer uma faculdade. Que nós vamos pagar, te dar uma bolsa de 100% da Faculdade de Educação Física. E não é só isso. Este ano será a 4ª participação da Cláudia nos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina. Desta vez, ela vai como atleta patrocinada pela empresa. A gente vai te ajudar para você treinar, para ir lá e ganhar mais medalhas. Tá devendo o coração. Por último, o Denilson, aquele que promove eventos beneficentes para bancar o tratamento do filho de 9 anos que sofre de paralisia cerebral. O tempo livre do Denilson é para andar a cavalo com o filho. O resultado? Era todo mundo. Hoje em dia ele se sente, ele caminha. A gente vai te dar um ano de terapia. Com um profissional especializado. Para que ele ajude aí nesse tratamento do seu filho. A gente vai te dispensar do trabalho nesses dias. A gente vai pagar a passagem, vai pagar a estadia. Para ir você, sua esposa e o seu filho. É hora de contar para a empresa toda essa grande aventura. Para mim é um novo começo. Eu vou voltar diferente. Eu vou lutar diferente. As histórias das pessoas, a emoção que isso me passou, isso levo junto comigo e junto com o Henrique no meu coração. Toda vez que eu vejo, eu me emociono novamente, né? Para mim foi, eu sempre, em todos os projetos onde eu entrei, nas empresas, eu sempre digo que a gente precisa conhecer o negócio. Um erro fatal é das pessoas entrar, querer já mudar tudo e não estar conhecendo o negócio, a cultura. E além disso, eu fui vivenciar, eu vivi o negócio, né? Lá na Souza Cruz era uma semana, tu enfichava fumo, tu colhia fumo, tu secava fumo, né? Mas isso aqui foi muito emocionante, né? Eu digo que toda vez que eu vejo, eu estou arrepiado aqui. Ter passado, foi uma semana de experiência que a gente fala. Eu comecei no domingo à noite, eu saí de casa e fui trabalhei os 5 dias da semana. Teve mais sonhos realizados, obviamente a Globo, lá um programa fantástico, ele compilou isso, diminuiu, né? Mas foi uma experiência que a gente não consegue mais esquecer, é uma experiência única, né? E às vezes a gente pode fazer, talvez não nessa grande estrutura de fantástico e tal, mas a gente pode fazer mais simples e continuar fazendo isso como um dia na operação, entender, conversar com as pessoas. Muita discussão, isso é comprado, não foi nada comprado. Nós fizemos 32 anos em 2016, né? A empresa completou 30 anos, e nós queríamos fazer alguma coisa, né? E eu falei para as meninas da gestão de pessoas, nós conversamos, vamos, e tinha um slogan, né, que a gente fez uma campanha dos 30 anos, que muitas mãos escreveram essa história, né, a história da Orbenk. E em cima disso a gente disse, olha, vamos escutar as histórias dos nossos colaboradores, sem saber muito o que ia fazer. Começamos em 2016 a escutar essas histórias, né, e em 2016, no início do segundo semestre, veio um e-mail, né, para Orbenk, né, de uma pessoa, não se identificava, falando que queria conversar com a gente para participar do programa do Chefe Secreto. Eu disse, isso aí é mais um boleto para pagar que não é nosso, principalmente das marcas, né? Sempre tem boleto de marca, né, da sua marca, que tem que pagar, cuidado com isso, né? E eu disse, mais um boleto que tem que pagar. E daí fomos ver ela insistindo, e veio conversar com a gente, e a gente viu que ele estava buscando, né? Nós fomos a 9ª empresa a passar, eles tinham comprado esse programa, 10 episódios, né? Nós fomos no 9º, e aí eles queriam uma empresa diferente de serviço e tal, e nos escolheram, né? Isso, meia hora de fantástico, vocês imaginem o que acontece para uma empresa dessa. Se vocês perceberem, nós tínhamos um pouquinho mais que 7 mil colaboradores. Hoje nós já passamos da casa dos 13. Isso faz 1 ano e meio que vinculou esse programa, né?
obviamente pelo esforço de todos os nossos colaboradores, mas abriu muitas portas. Eu levei 3, 4 semanas depois do programa respondendo o WhatsApp, Facebook, eu respondi todos que me escreveram, eu respondi. Porque eu gostaria, se eu tivesse escrito para um chefe secreto, eu gostaria que ele pelo menos agradecer. Então, não foi comprado, a gente foi escolhido, o que tinha sim era que realizar no mínimo 4 sonhos, nós realizamos 6. Né? Aquilo mexeu tanto com a organização, que hoje, né, a gente, falando específico, a gente faz um programa e esquece da coisa, né? Então, até antes de participar, né, o desafio de participar, o sentimento, essa coisa de voltar a ser novato, aquilo que eu falei, né, a gente não pode esquecer da onde a gente veio, e fez eu andar de ônibus, andei muito de ônibus, né, levava marmita para trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa indústria ali em São Bento, eu passei a juventude em São Bento, dos 10 aos 18, depois fui embora e nunca mais voltei. Mas eu volto lá ainda, eu voltei lá. Fui lá domingo votar. Mas esse o desafio de fazer, porque é o seguinte, né? Nós não tínhamos um contrato da Globo, ia daqui mais ou menos até o final lá, né? Você não tem direito a edição nenhuma. É vida real que segue, você vai trabalhar. E o que acontecer, se eles quiserem editar e colocar, eles colocam. Né? Então tinha o lado que seria bom, mas também tinha análise de risco, né? E agora nós temos que fazer muito nas nossas empresas, não só olhar para onde a gente vai, mas olhar aquilo que impede a gente de chegar lá. Verdade disso, né? Eu trouxe 2 pendrives hoje com as 2 apresentações em cada pendrive. Se não funcionar um, o outro funciona. E o que eu vi lá, né? Eu vi valores que, se a gente multiplicasse, pegasse esses valores e trouxesse isso e multiplicasse isso, eu tenho certeza que o mundo seria melhor. O Brasil, nossas cidades seriam muito melhor. O engajamento das pessoas e o desprendimento. O Henrique foi acolhido e eles deram o melhor para o Henrique. Eles ensinaram tudo. Eu cheguei como diretor na Urbank, eu tive que cavucar, eu tive que garimpar para conseguir as coisas, porque as pessoas seguravam. Por que não eu? Né? Muito diferente, né? E uma das coisas muito fortes é a simplicidade. Nós já tínhamos 7.000 colaboradores e para mim a conclusão foi essa, e com certeza a gente só estava lá onde está porque a gente tinha muita gente boa lá, muita gente boa, a simplicidade. E depois do chefe, partindo daí, a gente voltou e eu disse: olha gente, nós temos que, muitas das coisas que aconteceu, que eles pediram, mas eu falei que 70% do problema é a comunicação, né? Pediram para o supervisor talvez anotou e não deu devolução, talvez anotou e pediu para o coordenador não aprovou, foi falar com o gerente também não tinha orçamento, aí foi falar com o diretor não sabe de nada, aí não fizeram, né? Então, com isso tudo, nós tivemos 2 coisas que a gente mudou, está mudando, está tentando fazer. Uma é desburocratizar e simplificar. A gente cria tanta coisa. Eu estava na Expogestão, no último Expogestão, e quem esteve lá viu, não sou eu que estou dizendo, né? 60% do que a gente faz nas empresas, a gente faz para nada. Nada. A gente fica correndo atrás do rabo. Desculpa a analogia. Então, 70% que a gente tem dentro das organizações não gera nada. Só gera trabalho. Então, uma das coisas que a gente vai fazer e está fazendo é simplificar, desburocratizar e cortar as distâncias. E a outra, como o projeto lá das muitas mãos escreveram essa história, a gente incorporou um pouquinho mais. E a gente diz agora que, além de muitas mãos escreverem essa história, queremos ajudar a escrever a sua. O projeto dos sonhos na Urbank continua. A cada 2 meses, nós ajudamos a realizar o sonho de uma pessoa. Né? Um dia, quem sabe, a gente consegue realizar de todas, mas vai demorar. Mas a gente está dando continuidade nesse projeto, e a cada 2 meses nós ajudamos a realizar o sonho de uma pessoa.
Se vocês quiserem saber como é que funciona, depois a Lorane explica, é um projeto fenomenal, né? Então foram o aprendizado, a lição, né? E aquelas lâminas que eu falei lá. Eu sempre fui um cara mais voltado nos projetos de reestruturação, que você tem que chegar numa organização e demitir 40% do quadro. Sabe por quê? Para poder continuar aquela organização, né? A gente fazia isso, mas tem minha forma para fazer. Eu tinha o chefe, que era o Cláudio Galeazzi, lá de São Paulo, que ele dizia o seguinte: Flores, não pode ser um elefante numa loja de cristal, tem que ser uma borboleta. É meio assim, né? Mas tem que ser uma borboleta, porque a forma é que muda, não é o poder, não é o mando, é como você faz, como você diz. As pessoas entenderem aquilo, elas vão mudar, né? Então a gente, dessa lição toda, desse chefe secreto, que foi fantástico para nós, né? A gente está aí então com esses aprendizados: simplificar, desburocratizar, encurtar a distância e continuar ajudando os nossos colaboradores de uma forma que a gente possa fazê-los. Meu muito obrigado e desculpa se eu me demorei muito aí, presidente.